Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus de o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também o faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas Ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho, pois possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo. Porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, vocês que nos acompanham agora por nossas redes sociais, o sábado, a lei do sábado remete à obra criadora de Deus.
Deus criou o mundo e o ser humano em 6 dias, e no 7º dia, o sábado, descansou. Portanto, se Deus descansa, que o ser humano também não se deixe escravizar pelo trabalho, mas tire um dia para o descanso e um dia, sobretudo, para o Senhor. Esse dia deve ser o sábado. Quando o povo estava exilado em terras estrangeiras, sem sua terra natal, sem o seu templo, sem aquela casa de oração e meditação da palavra, perdido numa terra estrangeira, chorando, pendurando a sua cítara nos sicômoros, ali este povo tinha como norte a lei e podia pelo menos continuar respeitando o sábado. Então o sábado se tornou um traço de identidade para o povo. Se tornou uma característica do povo de Israel, que não entrega o sábado a ninguém mais senão a Deus. Mas esta lei, que começou a ser então um sinônimo de liberdade, um sinônimo de descanso, um sinônimo de identidade, esta lei se perverteu. A religião fez mau uso desta lei para subjugar, escravizar e manter sob o seu terror o povo. É tanto verdade que quem desrespeita o sábado incorre num grave erro e pode, inclusive, receber a pena de morte. São inúmeras as desgraças, desculpem a palavra pesada, são inúmeras as maldições que recaem sobre aqueles que desrespeitam o sábado. Os sacerdotes são intransigentes, não é permitido fazer trabalho algum neste dia, não é permitido tomar a cama na mão, levantar-se e caminhar, pois é justamente o que Jesus faz com um paralítico. Ordena que ele pegue a cama, levante-se e ande. Jesus respeita sobretudo a vida. Antes de se atentar à letra da lei, Jesus se atenta ao Espírito, e ao Espírito que é vida, que é vivificante. Jesus não pode admitir que o ser humano se sinta aprisionado, nem sequer pela religião, tampouco e tanto menos pela religião. Por isso Jesus compreende o sábado no seu sentido mais profundo. O sábado é o dia da liberdade, é para lá que Jesus quer nos levar. Jesus quer introduzir a todos no sábado do Pai. No dia em que nós teremos soltado as amarras, teremos posto de lado a lei que mata, teremos deixado para trás aquilo que nos aprisiona e impede que a vida seja verdadeira. Não demora muito, portanto, para que a religião procure Jesus para interrogá-lo. Não demora muito para que Jesus seja posto no banco dos réus. E para que lhe perguntem de onde lhe vem esta audácia, de onde lhe vem a pachorra de desrespeitar o sábado. Pois Jesus, então, diz: se o Pai trabalha, ele também trabalha. Jesus coopera com o Pai. Jesus colabora, conspira com seu Pai. E a conspiração que ambos têm é a de conduzir o povo ao sábado da liberdade. É de livrar o povo de seus pesos,
Se pecado para os sacerdotes é desrespeitar a lei, pecado para Jesus é subjugar-se a uma religião que mata. Se pecado para os sacerdotes é desrespeitar a letra, para Jesus pecado é desrespeitar a vida. Isso já nos põe diante de um juízo, porque muitos católicos, muitos de nós, somos apegados estritamente à lei que mata, dogmáticos, formalistas, moralistas, mal sabemos interpretar e ainda assim somos rápidos em ser algozes do irmão, em colocá-lo no banco dos réus, em subjugá-lo com nossas palavras, em condená-lo, em empurrá-lo para o fogo do inferno, em ameaçá-lo. Quantos são os que usam a letra da Escritura para matar? Ou os que usam a letra da Escritura para defender a morte? Os que usam a letra da Escritura, distorcendo-a de tal modo para defender estruturas, governos, poderes de morte. Arrogantemente, dizem-se os mais religiosos. Arrogantemente, dizem ter Deus sobre tudo. Mas esqueceram-se de Jesus. Não conhecem Jesus. E quem não conhece Jesus não conhece o Pai. Porque Jesus e o Pai conspiram. Porque Jesus e o Pai têm a mesma inspiração. O mesmo Espírito, portanto, Espírito que quer salvar. Espírito que quer nos dar vida. Quem ouve a palavra de Jesus tem vida. Jesus veio nos trazer vida. Onde foi que esquecemos isso? Onde foi que nos esquecemos disso? Onde foi que nos esquecemos que o principal papel de Jesus é trazer-nos vida eterna? Não sejam cínicos. Não sejam cínicos em dizer que vida eterna é depois da morte. Não sejam cínicos em negar que o reino de Deus tem um já. E esse já começa com a justiça, com a defesa do direito humano, com a defesa da vida. Não de estruturas de morte, não de poder de morte, não de governos geradores de morte. Tem gente muito apegada à liturgia, aos rigores da rubrica. São religiosos mais que o Papa. Quando forem para o juízo com Deus, coitado de Deus. São donos da verdade, onipotentes, oniscientes, onipresentes. Tomaram o lugar de Deus mesmo, pois já podem julgar. E de um Deus que não é o Deus de Jesus Cristo, pois o Deus de Jesus Cristo é Deus da vida e da vida eterna. Vida, portanto, que nem a morte pode apagar. Vida eterna porque vida com sentido. Vida eterna porque é vida em abundância. Vida eterna porque é vida marcada, assinalada pelo amor. O Pai e o Filho têm esta mesma inspiração, este mesmo Espírito, o Espírito do amor. Um pouco antes no Evangelho de João, nós encontramos um texto que diz que Jesus não veio ao mundo para julgar. Não veio ao mundo para julgar, nem para condenar, mas para salvar. O texto de hoje nos diz que Jesus julga. Ele tem o poder de julgar. Que julgamento é esse? O único julgamento de Jesus não é Ele quem faz, somos nós que fazemos diante dEle. O único julgamento de Jesus é que diante de sua vida, muitos se decidem por ela e outros não se decidem. Que muitos decidem-se por segui-lo e outros não. E não basta dizer que se o segue. Não é suficiente dizer-se cristão.
Não é suficiente professar a fé católica. Para ser cristão, é preciso viver como o Filho viveu. Decidir-se por Jesus é decidir-se por viver como Ele viveu. Crer em Sua palavra, crer que Ele é enviado do Pai, é viver como Ele viveu. E quem vive assim, possui a vida eterna. Encontrou a vida marcada pelo amor, a vida eterna, e esta vida nem a morte pode encerrar. Muitos se dividem diante de Jesus. Há aqueles que praticam o mal e há aqueles que praticam o bem. Há aqueles que praticam o mal em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vigia-se o irmão, acha-se os erros do irmão, faz-se dossiês, manda-se para os bispos, pede-se a condenação dos irmãos. Em nome de Jesus, acusa-se o irmão das piores barbaridades, ameaça-se o irmão e persegue-se o irmão. Em nome de Jesus, alguns matam, mas estes não são de Jesus. Porque quem pratica o mal não é de Jesus. Quem pratica o mal, a violência, ou a defende, ou se alinha sob esse projeto, tente justificá-lo da maneira que tente. Não é da parte de Jesus. Ao contrário, aqueles que fazem o bem, aqueles que ouvem a palavra e a colocam em prática, aqueles que ouvem e acreditam que Jesus é o enviado do Pai, estes conhecem o Filho, conhecem o Pai e têm a vida eterna. Estes já saíram dos túmulos e não há túmulo que possa encerrá-los. Estes já saíram das garras da morte, já estão marcados pela vida. Não tenhamos medo, coragem, nós que fomos resgatados pelo Cristo, coragem para defender a vida, coragem para indignar-se contra o projeto do mal, coragem para indignar-se contra aqueles que se dizem de Jesus, mas são adversários ao seu projeto, Satanás. Coragem para expulsar o demônio, coragem para ressuscitar os mortos. As esperanças estão abatidas? Estão. Nós estamos entristecidos? Estamos. Nos encontramos muitas vezes esmagados? Nos encontramos. Mas a palavra do Cristo nos arranca dos nossos túmulos e nos faz confiar na vida e, sobretudo, defendê-la. Não tenhamos medo. Não tenhais medo daqueles que ameaçam, que gritam, esbravejam, fazem dossiês, acusam, denunciam para bispos. Não tenhamos medo, defendamos aquilo que Jesus defendeu. Amém.